Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui, uma noite na presença do Senhor. Como vão vocês? Estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Gente, eu trouxe aqui um assunto. Eu vou ler aqui uma parte da Bíblia e vou comentar e vou dar aqui uns exemplos práticos da minha vida em que se encaixa essa parte que eu vou ler, tá? Então vamos lá. Tá em Mateus capítulo 7, versículo 19 ao 21, tá? Vamos lá. Toda árvore que produz bom fruto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada fora, lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, estais no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Gente, eu percebo uma coisa, que por esses tempos, sinto que eu dei uma esfriada, assim, no meu jeito de ver a minha fé, de professar a minha fé, sabe? Foi como se eu senti que eu esfriei um pouco, que eu nunca fui aquela pessoa perfeita, sabe, gente, assim, que tá toda ali de acordo com a Bíblia. Pelo contrário, é minha busca por Deus, por Espírito Santo e por essa transformação que eu ainda busco e quero sempre estar buscando me transformar em alguém melhor. Eu tenho isso muito forte dentro de mim, mas assim, os meus frutos nem sempre são bons, nem sempre. E por aqui diz que para você conhecer se a árvore é boa, você vai conhecer pelos frutos. Mas, gente, eu me esforço bastante, sabe? Eu me esforço, mas não é uma coisa que eu faço porque eu me obrigo a fazer, não. Eu faço porque eu gosto de fazer. Eu me esforço para falar da palavra de Deus, sabe? Faz muitos anos que eu sou uma pessoa que onde eu tô, se tiver uma turma, se eu tiver numa sala de espera, onde tem várias pessoas ali esperando um médico, né, algum atendimento, eu tento colocar alguma coisa ali. Às vezes uma pessoa puxa, conversa comigo, e nessa conversa eu coloco alguma coisa da palavra de Deus. Eu sempre eu gosto muito de falar coisas que está na palavra de Deus, de colocar a palavra de Deus em assuntos que eu veja que tá cabendo, sabe? Eu gosto de dizer, na palavra, na Bíblia fala que isso, entendeu? Às vezes como um alerta, às vezes como que a pessoa tá fazendo a coisa certa, e às vezes eu tento lembrar, trazer à minha mente a palavra de Deus para colocar nas conversas. Eu percebo que tem gente que fica super assim, sabe? Ela não gosta de falar, ela dá pouco caso, assim, porque eu aprendi a não usar a Bíblia para atacar ninguém, porque a pessoa tá fazendo uma coisa errada. Não, eu não vou ficar atacando usando a Bíblia, não. Agora, assim, eu boto em meio de conversas coisa que está na Bíblia, que a gente pode aprender, sabe? Tem gente que gosta muito disso. Eu tinha uma amiga minha que ela amava. Ela dizia, eu amo ser tua amiga porque tu conhece da palavra de Deus. Eu até dizia pra ela, brincava não, falava pra ela, eu digo, mulher, eu conheço um pouco, mas eu não obedeço tudo, que eu queria ser mais obediente. Então, assim, você lendo a palavra de Deus, ele vai falar com você. Ele vai chegar naquela área que tu tá precisando. E aquela palavra vai saltar aos teus olhos e tu vai saber, nossa, isso falou muito comigo, sabe? Tanto como correção, como uma coisa boa que, sabe? Ou um caminho que Deus queira te ensinar. Então eu percebo que eu esfriei. E também por meu celular tá longe esse dia porque tava para consertar. Eu não tive oportunidade, porque quando eu chego aqui para ler uma parte da Bíblia, um trecho da Bíblia e falar com vocês, isso me encoraja, né?
a gravar vídeo, então me encoraja a ler mais. E eu vi que eu fiquei assim, que eu não via tanto vídeo, que eu não escuto tanto louvor, mas antes eu escutava muito, muito. Agora eu tô escutando menos, né? E eu quero escutar como eu estava antes. Eu gosto de ser, assim, nesse sentido de ser mais fervorosa, porque Deus fala, né, na palavra dele, ou quente ou frio, porque morno dá vontade de ele vomita da boca. Então eu não quero ser morna. Então, assim, eu não tô indo, gente, pra igreja nenhuma. Eu fui um dia aí. Eu sinto muita dificuldade em ir pra igreja, sabe? Muita dificuldade. Eu não tenho dificuldade em estudar com alguém aqui que vem aqui em casa. Por exemplo, uma moça vinha estudar a Bíblia comigo. Eu estudava com ela e com a outra menina, era muito bom. Mas, assim, eu tenho não sei, eu tenho que quebrar isso, eu tenho que ir mais. No passado, quando eu ia muito. Eu ia vários dias, eu ia praticamente todos os dias que tinha. Depois eu parei. E assim, mas eu sei que eu posso ter esse encontro com Deus no meu quarto, né? Eu posso encontrar com Ele, eu posso ouvir o louvor e sentir a presença dEle, que eu não necessariamente preciso ir, mas é bom. Para quem frequenta a igreja, não deixe de frequentar. É bom frequentar. Eu preciso frequentar. Eu tô igual aquela mulher do poço. Onde é que é bom orar? Que eu tô sem saber, sabe? Eu gosto muito, gente, da igreja evangélica, porque foi onde eu aprendi mais sobre a palavra de Deus. E na igreja católica, lá tem sim ensinos maravilhosos, que é na carismática. Só que eu nunca tinha ido, então eu não aprendi a coisa lá. A missa para mim era sempre aquela coisa básica, sempre a mesma coisa. Não tinha muita diferença. Né? Claro, tem umas missas mais animadas e tudo, mas assim, não sabia muito da palavra através da missa, eu não pude conhecer muito da palavra. Quer dizer, eu não conheço muito, gente. Eu tô conhecendo dia por dia, cada dia um pouquinho mais, e eu fico muito feliz com isso. Mas muito do que eu aprendi foi em igrejas evangélicas, né? Em igrejas que não são católicas. Então é isso. Então, assim, pra mim, pra gente dar fruto, se for se tratando de fé aqui, de fruto na fé, é uma coisa que eu acho primordial é você falar da palavra e cumprir a palavra. Porque o fruto que as pessoas vão ver é você tendo o fruto, é você produzindo o fruto. Se você fala em paciência, então você tem que produzir paciência, ser mais paciente. Se você fala em amar o próximo, você tem que botar isso, tem que amar mais o próximo para que as outras pessoas vejam em você esse espírito. Tem gente que não tem nenhuma religião assim definida, mas cumpre com muitos dos mandamentos na Bíblia. Apesar de não ter muito aquela comunhão toda com Deus, elas cumprem o que está na Bíblia. E eu quero cumprir mais, sabe? Eu sei que se eu falho, gente, mas eu tô em busca. Eu de fato quero renascer de novo, ter esse nascimento que é aquele nascimento que, é, que, que é nascer da água e do Espírito, né? Como Jesus disse, é você nascer espiritualmente, assim, é você se tornar uma nova criatura. E eu tenho muito, muito, muito desejo por isso. Eu acho que é uma das coisas que eu mais desejo na minha vida é me tornar uma cristã que agrada a Deus. Não nem que agrada as pessoas, porque a gente nunca vai agradar totalmente as pessoas, mas se a gente agradar a Deus, com certeza a gente vai agradar também as outras pessoas, ou pelo menos a grande maioria. Porque assim, gente, temos que se importar também, sermos boas pessoas para as outras pessoas. Primeiro para Deus, mas temos que se importar, sim, em como é o nosso comportamento diante dos nossos irmãos, das outras pessoas também. Porque o próprio Deus diz, se você diz que me ama, mas não ama o seu irmão,
Não tá. Você diz que ama a Deus, que aquele que você não vê, e você diz que não ama aquele seu irmão que você vê, então você não tá amando de verdade. Então, eu me preocupo em melhorar como ser humano, como pessoa, como cristã, sabe? Se eu agradar a Deus, obviamente que eu vou agradar as outras pessoas, porque eu vou estar num formato que Deus quer que eu esteja, que Deus deseja para mim. Né? E para isso eu tenho que aceitar, tenho que buscar e tenho que buscar me transformar. É matar a carne, né? Como diz, se você tem um leão se você tem um lobo e uma ovelha dentro de você, aquele que vai prevalecer, aquele que você vai alimentar mais. Então é isso, gente. Então eu queria trazer um pouco disso para vocês, como tem sido o fruto de vocês, o que que vocês têm buscado, tem buscado a Deus, sabe? Não deixa. Eu fiquei esses dias assim, sabe? Meu espírito começou a sentir que eu preciso estar mais perto, sabe? É como aquele louvor, que é perto, quero estar junto aos teus pés. Porque não tem, gente, não tem coisa mais gostosa, mais a melhor coisa que tem na vida é estar perto de Deus. Entendeu? Senhor, perdão. Então, pessoal, é isso. Para hoje é isso. Fiquem todos na paz. Que Deus encha os seus corações, né, com o amor dele. Que a gente possa ter mais esse amor de Deus aqui dentro da gente, transbordar para as outras pessoas. Para hoje é só. Até a próxima. Se você gostou, curte o canal, compartilha, deixa um comentário e até a próxima. Fiquem com Deus.